Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e verso 3, ou melhor, verso 2. Êxodo, capítulo 20 e verso 2. Gostaria de pedir uma água, por gentileza. Hoje é o início de uma série de pregações sobre os 10 mandamentos. Então, cada domingo eu vou estar refletindo com a igreja sobre um desses mandamentos que nós conhecemos, né? Até teve uma novela há um tempo atrás sobre os 10 mandamentos. A maioria de nós, tanto cristãos ou não, ateu, espírita, budista, já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, mas o nosso objetivo é tentar esmiuçar esses 10 mandamentos e tentar entender de fato o que eles têm para nós, o que esses 10 mandamentos têm a ver com a nossa vida hoje, em 2020 e 2022, aqui em Piracicaba. O que tem a ver? Ou será que não tem nada a ver com a gente? Nosso objetivo é nos aprofundarmos na exposição dessas 10 palavras do decálogo, né, que são os 10 mandamentos, que curiosamente na Bíblia eles não são chamados de 10 mandamentos, mas de 10 palavras, ou as 10 leis. Então eu quero ler o texto com você, em Êxodo capítulo 20 e verso 2 e o verso 3. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, Moisés, usado por Deus, recebeu isso do Senhor, e o primeiro mandamento, que é talvez o alicerce para todos os outros, não terás outros deuses além de mim. Vamos ler junto isso? Bem forte. Não terás outros deuses além de mim. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, e obrigado pelo começo dessa série de pregações. Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento e refletirmos de uma maneira mais profunda sobre essas 10 leis. Talvez alguns aqui, Senhor, até conheçam, outros não conhecem, mas o nosso objetivo é tentar procurar entender o real significado dessas 10 leis. Nos abençoa, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, tire de nós toda distração, para que nós possamos entender a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Êxodo, capítulo 20 e verso 2, começa assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Deus, Ele já começa mostrando quem Ele é, estabelecendo quem Ele é, colocando na mesa as regras do jogo, para que a gente não se confunda durante o processo. Deus diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor tem para nós o significado, e o que Deus está querendo mostrar por meio de Moisés é que Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, quando diz eu sou o Senhor, Ele está querendo dizer que Ele não aprende nada novo, Ele não aprende nada de ninguém, porque Ele já possui em si todo o saber. Quando Ele diz eu sou o Senhor, Deus está dizendo que Ele é imutável. Nós não. Nós mudamos de opinião, mudamos de ideia,
aprendemos uma coisa nova aqui, outra coisa nova ali, e a gente vai transformando a nossa mentalidade dia após dia e ao longo dos anos. Mas com Deus isso não acontece. Deus, Ele não pensa uma coisa hoje, e 2023 Ele mudou de ideia. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é isso que Ele está querendo dizer quando Ele diz, eu sou o Senhor. Ele está querendo dizer que Ele é o controlador, o Senhor, o dono de todas as coisas. E fora dEle não existe nada, não existe um outro ser que seja mais ou menos na mesma proporção que Deus. Tem um livro de um teólogo muito interessante, que se chama A.W. Pink, e o livro se chama Os Atributos de Deus. E no primeiro capítulo do livro, tem um título que é assim, A Solidão de Deus. Por que a solidão de Deus? Porque Deus, Ele não tem ninguém aqui junto com Ele. Ele está num patamar elevado, aonde eu e você não chega, onde sabedoria humana nenhuma chega, onde a força humana não chega. Deus está acima de toda a criação. E Ele diz então, por meio de Moisés, para todo o povo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. E quando Ele diz o teu Deus, Ele está dizendo tanto para aqueles que adoram a Deus, quanto para aqueles que não dão a mínima para Deus, porque isso não muda o fato de que Deus é Deus de toda a criação, porque Ele criou todos os seres humanos, o mais inteligente, o mais ignorante, o milionário, o pobre, o trabalhador, o preguiçoso, Ele criou todos, e Ele diz, eu sou o teu Deus. Independente se você me adora ou não, eu sou o teu Deus. Eu te criei, eu formei você, eu estabeleci o tom da sua voz, eu estabeleci se a sua voz seria grossa ou fina, eu estabeleci se você teria 2 metros de altura ou 1,5 metro, eu estabeleci todas as coisas, porque eu sou o teu Deus. E essa questão é muito importante, Deus aqui colocando as cartas na mesa, porque senão as pessoas começam a fantasiar muito acerca de Deus. Como naquele tempo antigo, muitas nações, muitos povos, criavam os seus próprios deuses e criavam as suas próprias lendas. Mas Deus está dizendo aqui, ninguém aqui me criou. Eu não sou fruto da imaginação humana. Eu não sou fruto dos delírios filosóficos dos seres humanos, eu sou fruto da minha própria sabedoria e soberania. Eu não dou satisfação para ninguém, eu não dou explicação para ninguém, eu faço as coisas exatamente do jeito que eu quero. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, Deus, Ele já deixa aqui as coisas bem claras a respeito de quem Ele é e de quem nós somos. Então Deus é o Criador e nós somos a criatura. Isso precisa ficar bastante claro no imaginário lá do povo antigo de Israel e precisa estar no nosso imaginário hoje, em 2022, aqui em Piracicaba. Nós precisamos ter isso fixo na mente. A segunda coisa importante para nós entendermos acerca dos 10 mandamentos, que Deus diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O povo de Israel, se você for lendo o livro de Gênesis, e aí depois o segundo livro, Êxodo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, segundo livro da Bíblia, Êxodo, você vai lendo e você vai ver que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles se tornam escravos numa terra estrangeira lá no Egito. O que acontece então? O que simboliza o Egito? Um lugar de tormento, um lugar que não é a nossa casa,
um lugar desconfortável, um lugar que Deus não preparou para o seu povo, um lugar de dor, um lugar de desconforto. Tudo isso simboliza Egito. E Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Então Deus está deixando claro aqui o que Ele fez pelo povo de Israel, o que Ele fez pelo seu povo, pelo povo que Ele ama. Então isso dá autoridade a Deus, para que Ele então estabeleça como esse povo que Ele libertou do Egito viva. Ok. Egito, nós podemos traduzir agora para a nossa realidade em 2022 como mundo. Eu te tirei do Egito, ou eu tirei você do mundo, eu tirei você do inferno. Deus é aquele que salva o teu povo do Egito, que salva o teu povo da perdição, que salva o teu povo da vida de condenação eterna. Tira essa pessoa do Egito e traz para essa pessoa a esperança da vida eterna. E Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito. E aqui tem uma coisa interessante sobre o Egito, é que nós normalmente gostamos do Egito e nos iludimos com o Egito. O povo de Israel, muitos deles, estavam confortáveis lá no Egito, e eles não queriam ser libertos, eles não queriam deixar de ser escravos. Se você ler toda a narrativa bíblica ali naquele período, você vai ver que muitas pessoas questionavam Moisés, dizendo assim: Moisés, não é melhor a gente ficar aqui mesmo? Aqui a gente já conhece todo mundo, a gente já sabe o ritmo que as coisas funcionam aqui, não é melhor a gente ficar onde estamos do que nos aventurarmos para algo desconhecido? E Satanás, ele tem as suas estratégias para manter o povo no Egito, para manter o povo no mundo, para manter o povo na perdição. Satanás tem as suas estratégias, e se engana quem acha que Satanás não tem poder. Satanás tem poder e inclusive ele faz milagres, para que você possa então não ter Deus como o único Deus, mas que você possa colocar sua esperança em outras coisas. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. No Egito, que era uma terra totalmente idólatra, tinha Deus para dar e vender, tinha Deus, ídolos para todos os lados, e em muitos momentos esses ídolos realizavam milagres. Em muitos momentos, esses ídolos realizavam coisas que eram extraordinárias aos olhos humanos. E por que isso acontece? Porque Satanás, ele não quer perder as pessoas, ele quer manter as pessoas escravizadas a um tipo de Deus inferior, de modo que elas não adorem ao Deus verdadeiro e soberano. Então eu vou dizer para você o seguinte, eu quero ler com você lá em Êxodo mesmo, capítulo 7 e verso 10. Se os meninos conseguirem colocar aí no Data Show, Êxodo capítulo 7 e verso 10. Deus diz para Moisés, eu vou explicar mais ou menos o que vai acontecer aqui. Deus diz para Moisés, que era um homem que tinha uma fala meio difícil. Moisés, alguns acreditam que ele era gago, ele tinha muita dificuldade para falar em público. Então Deus chama o irmão de Moisés, que é Arão, e Arão já era um homem eloquente, falava muito bem. Então Deus dava as revelações para Moisés, Moisés dizia para Arão, e Arão falava para o povo. Então, aqui o que está acontecendo? Está tendo aqui um diálogo, aonde Deus diz para Moisés e Arão realizar alguns milagres. Só que você vai ver que o povo do Egito também realizou milagres. Presta atenção nesse texto. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó
e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Olha o milagre acontecendo, uma vara de madeira transformando em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Olha só, eles realizaram um milagre, pegaram uma vara de madeira e transformaram em serpente. O faraó, junto com seus feiticeiros e magos, também fez a mesma coisa. Olha só que interessante, Satanás também realiza milagres. Agora presta atenção, cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? O povo do Egito e muitos israelitas que estavam lá escravos no Egito, falou assim, será mesmo que Deus é o Deus verdadeiro? Porque eu tenho aqui uma imagem, e um dia o meu filho estava doente, e o meu filho foi curado quando eu fiz uma oração para essa imagem. Isso servia como uma estratégia de Satanás para manter essas pessoas escravizadas àquela imagem, de modo que essas pessoas não tinham força para ir atrás do Deus verdadeiro, porque elas estavam iludidas com um milagre que Satanás realizou por meio de magias, de magos e feiticeiros. Isso é muito importante, porque aqui está acontecendo o primeiro mandamento. E quando Deus estabelece o primeiro mandamento, Ele não está estabelecendo esse mandamento à toa. Ele está estabelecendo esse mandamento por um motivo muito específico. E qual é esse motivo? Eu e você amamos adorar outros deuses que não é o Deus da Bíblia. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diz João Calvino. Nosso coração, ele ama colocar a sua esperança, os seus anseios em outras coisas, que não seja o Deus verdadeiro. Por isso então, Satanás, sabendo dessa fraqueza que eu e você tem, ele faz de tudo para que você não adore o Deus da Bíblia, ao contrário, que você adore ao Deus que você mesmo criar, ou que outras pessoas criaram para você. E aí então, nós vamos quebrando o primeiro mandamento, onde Deus diz, não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. E não é à toa que, se você lendo a narrativa bíblica, você vai ver que Moisés, ele dá os 10 mandamentos. Aí tem um dia que Moisés sobe no monte para orar, e quando ele volta, o que aconteceu lá embaixo com a multidão? Eles construíram um bezerro de ouro, ou seja, um Deus falso, um ídolo, e eles começaram a orar, pedindo bênçãos para esse bezerro de ouro. O homem, quando ele não tem a Bíblia para ser luz para os seus pés, ele se perde no meio da jornada, e ele começa a escorar em qualquer lugar que ele pensa ser seguro. E esses lugares que ele pensa ser seguro, que ele coloca a sua confiança, coloca a sua esperança, esses lugares é conhecido na Bíblia como ídolos, idolatria, deuses falsos, a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Irmãos, não dê para outras coisas, para outras pessoas, um crédito que é de Deus. Eu tenho falado isso, e agora é um momento muito oportuno para que eu me aprofunde um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, nós ouvimos falar muito sobre meritocracia.
meritocracia. Você tem que merecer, você tem que se esforçar, você tem que fazer de tudo para você ser o cara, para ser um homem de sucesso, para ser um campeão, para ser o melhor de todos. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre justos e injustos. Deus dá a saúde boa para justos e injustos. Deus dá a prosperidade financeira para justos e injustos. Deus dá o talento musical para justos e injustos. Deus dá o talento para escrever para justos e injustos. Deus dá o talento para um esporte para justos e injustos. Deus dá o talento para mexer com internet para justos e injustos. Deus, Ele abençoa a todos que são as suas criaturas, os seus seres criados, os homens. Deus dá bênçãos diferentes para todos os seres humanos, de modo que se você olhar para a sua vida, você vai ver que você tem talentos que sobressaem a outras pessoas. Você tem facilidades que outras pessoas não têm a mesma facilidade que você. Deus dá filhos saudáveis para justos e injustos. Deus dá filhos abençoadíssimos, educadíssimos para justos e injustos. Deus dá casamentos bons para justos e injustos. Agora, irmãos, presta atenção em algo importante aqui. Aí o que a pessoa faz? Ela recebeu um talento musical de Deus. Aí você pergunta: olha, como que você fez para ser um músico tão bom assim, para ser esse músico de excelência? Aí ele diz: eu treinava 8 horas por dia. E aí ele começa a dar várias dicas. Não, porque eu comia essa fruta, porque eu levantava cedo, eu levanto cedo, eu durmo cedo, eu tenho uma saúde regrada, como se todas essas coisas fizessem dele de fato esse músico. E mal sabe ele que ele só é esse músico, e ele só tem essa disciplina porque Deus deu para ele. É graça de Deus. É aquilo que na teologia nós chamamos de graça comum. É um pouco de Deus em todas as coisas. É Deus abençoando toda a criação. Você vê isso muito em atleta, por exemplo. O cara é bom em alguma coisa tal, aí você vai ver uma entrevista, um podcast do rapaz lá falando por que ele é tão bom, um atleta tão bom. Aí ele vai dizer: não, porque eu treino desde os 12 anos, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu comprei um personal lá, eu pago um personal para me acompanhar, comprei os equipamentos mais sofisticados do mundo para cuidar do meu corpo, da minha recuperação física e tal. E aí ele começa a dar os créditos para quem? Para ele. É porque eu treinava. Olha só, o eu está no centro. Tira-se então Deus da jogada e coloca o eu no centro. Eu treinava 8 horas por dia, eu dormia cedo, eu me alimentava corretamente, eu isso, eu aquilo, eu. E a Bíblia vai dizer: mentira. Não é mérito seu, é graça de Deus. É Deus que deu esse talento para você. É Deus que deu essa oportunidade para você. A pessoa, você vê hoje muito as pessoas com anseio de prosperar, tanto é que os coaches hoje estão fazendo muito sucesso, inclusive muitos enganando pessoas assim de uma maneira absurda. Por quê? Porque eles trabalham em cima de uma fraqueza humana, que é o desejo de ter poder e dinheiro, da cobiça humana. E aí eles vão prometendo um monte de coisa, e aí eles vão dizendo: olha, agora você precisa levantar às 5 horas da manhã, você precisa fazer exercício físico, você precisa selecionar as 5 pessoas que vão estar perto de você. Essas 5 pessoas que vão estar ao seu redor, elas precisam ser muito inteligentes para que você possa estar no nível delas, e aí vão dando um monte de regras, um monte de mandamentos para você seguir, que ele criou, de modo que você segue os mandamentos desse treinador, e você para de seguir os mandamentos de Deus. E a questão é,
Quem deu para esse cidadão a oportunidade de se tornar um milionário foi Deus. Quem deu para ele a bênção financeira foi Deus. Quem apresentou aquela pessoa foi Deus. Quem abriu aquela oportunidade foi Deus. Deus é a sua graça abençoando justos e injustos o tempo todo durante a história. Aí, para não ficar só nas minhas palavras, e eu dar para você aqui um respaldo bíblico, eu quero dizer para que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3 e verso 26. Aqui está acontecendo o seguinte: João Batista, que era um pregador muito famoso da época, um profeta muito famoso, ele atraía as multidões, e ele tinha muitos discípulos seguindo ele. Ele era a bola da vez, lá no mundo antigo, lá em Israel, a Palestina. Acontece então que Jesus veio, que Jesus aparece, e Jesus começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, João Batista, que era a bola da vez, tinha milhares de pessoas assistindo João Batista, ouvindo as suas mensagens. Agora, as pessoas pararam de ir atrás de João Batista e começaram a ir atrás de Jesus. Então, alguns discípulos começaram a questionar João Batista a esse respeito, dizendo assim: João, olha só, todo mundo vinha ouvir você pregar, mas agora as pessoas pararam de ouvir você, não querem mais ouvir você, e todo mundo agora só vai atrás de Jesus. Vamos fazer alguma coisa a esse respeito, a gente precisa levantar o seu nome de novo, a gente precisa colocar você em evidência de novo. Olha só, irmãos, a resposta de João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, verso 26 e 27. Olha só o que o texto diz. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, eles quem? Os discípulos foram até João e disseram: Mestre, aquele homem, ou seja, Jesus, que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos estão dizendo para João: olha, mestre, está todo mundo parando de ouvir o Senhor e indo atrás de Jesus. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer o seu nome ficar forte de novo, a gente precisa colocar o Senhor em evidência de novo. Então João responde no verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Olha só que interessante a resposta de João Batista. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Está todo mundo indo atrás de Jesus, ouvindo ele pregar? É Deus. Ali, alguns meses atrás, estava todo mundo vindo atrás de mim para me ouvir pregar. É Deus na minha vida. Uma pessoa só pode receber aquilo que lhe é dado do céu. Prosperei financeiramente, é dado do céu. Não é porque acordou 5 horas da manhã. Não é porque comeu fruta saudável. Não é porque foi nutricionista, fez academia. Não é nada disso. Isso são modos que nós encontramos para justificar o sucesso. E aí nós dizemos que é mérito nosso. É porque nós nos esforçamos demais, é porque nós somos trabalhadores, porque nós somos dedicados, porque nós somos esforçados. Eu entrei naquela empresa porque eu me dediquei, eu me dediquei demais para entrar naquela empresa. Mentira! Só entrou na empresa porque Deus abriu as portas.
Você só conseguiu sucesso em uma determinada área da sua vida, sabe por quê? Porque Deus abriu as portas. Esse é o motivo, e é isso que Deus está conscientizando o povo, para que o povo pare de dar o crédito que é de Deus, e colocar numa imagem, colocar numa pessoa, colocar numa estratégia, ou colocar em si mesmo. O crédito é sempre de Deus. Deus abençoa os justos e injustos. Isso é importante. E João Batista, ele destrói os argumentos dos seus discípulos, que estavam preocupados, até talvez com uma preocupação sincera. E João Batista diz: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, irmãos, quando você tiver sucesso em alguma área da sua vida, não cometa o pecado de trazer a glória para você. Não cometa o pecado de dizer que foi as suas estratégias, que foi o seu jeito, que foi porque você levantava de manhã, trabalhava 30 horas por dia. Mentira. Você conseguiu porque Deus abençoou, porque Deus abriu as portas, porque Deus cuidou. A saúde, a sua possibilidade de abrir os olhos, a sua possibilidade de enxergar, a sua possibilidade de sentir o gosto de uma comida, a sua possibilidade de poder tocar com as mãos alguma coisa, tudo isso Deus fez. Se Deus tirasse uma dessas coisas, ou duas, ou três dessas coisas básicas, que talvez nós nem damos tanta atenção assim, talvez você não teria o sucesso que você alcançou em uma determinada área. Então você percebe que é Deus, do início ao fim, é graça de Deus. Só que nós fazemos o quê? Nós adoramos a outros deuses, nós adoramos a outros ídolos, damos os créditos para outras pessoas, e deixamos de glorificar o nosso Deus, de dizer: Senhor, só consegui por causa do Senhor, só realizei por causa do Senhor, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que apresentou aquela pessoa a mim, foi o Senhor que é o Senhor que tem cuidado de mim em todos os momentos da minha vida, é o Senhor, e nenhuma outra coisa, nenhuma outra estratégia, nenhuma outra divindade, é o Senhor do início ao fim. Agora, irmãos, presta atenção, tem gente que dá o crédito a Deus, e diz assim: eu consegui porque Deus abençoou. Só que tem gente que não dá o crédito a Deus, e você pode ver aí, né, na internet, nos podcasts da vida, os caras falando sobre sucesso, empreendedorismo. Analisa a fala desses homens ou dessas mulheres, e vê se em algum momento eles glorificam a Deus pelo sucesso que têm. Estão pecando, estão quebrando o primeiro mandamento. Só que Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que existe consequência para essas pessoas. Eu quero que você abra a Bíblia. Quem pode, abra aí comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e verso 25. Se os meninos conseguirem colocar aí no Data Show, por gentileza, Lucas, capítulo 6 e verso 25. Aqui, Jesus está dizendo assim: ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Algumas pessoas, quando lê esse texto, pode manter o texto ainda, algumas pessoas, quando lê esse texto, elas olham assim e falam assim: poxa, mas como assim? Só porque eu tenho fartura, então um dia eu vou passar fome? É como se fosse um pecado eu ter fartura, só porque eu sou uma pessoa alegre, um dia vou chorar. Jesus tem birra de gente próspera, Jesus tem birra de gente alegre, não é disso que se trata o texto. O texto está se tratando exatamente dessas pessoas que são abençoadas por Deus,
que são cuidadas por Deus, prosperaram, têm uma vida de fartura, porque Deus abriu as portas, têm uma vida alegre, têm uma família feliz, porque Deus abençoou, e essas pessoas não dão crédito a Deus. Elas estão pecando, elas estão quebrando o primeiro mandamento. Então Jesus diz que para essas pessoas que não glorificam a Deus pelas bênçãos que têm, essas pessoas sofrerão sérias consequências. E é por isso que o texto diz, agora, com essa perspectiva, Jesus diz: ai de vocês, que agora têm fartura, porque Deus abriu as portas, porque Deus deu oportunidades, porque Deus deu inteligência, porque Deus deu discernimento naquele momento específico, para que você pudesse fechar um bom negócio. Ai de vocês, porque vocês têm fartura, e agora que as pessoas reconhecem você, você não glorifica a Deus. Ai de você, porque passarão fome. Ai de você, que agora se alegra, que dá risada, porque Deus te abençoou com um bom marido, ou com uma boa mulher, com bons filhos, um ambiente legal, um ambiente alegre, você tem saúde, você tem uma vida tranquila. Ai de você, porque em nenhum momento você jamais dobrou o joelho e glorificou o nome de Deus por causa dessas bênçãos. Você está quebrando o primeiro mandamento. Ai de você. Então aqui, Lucas está deixando claro para nós e para os discípulos naquela época, por meio da fala de Jesus, que existe uma consequência sim, para esse tanto de gente que teve sucesso, que se destacou, seja na igreja, seja na cidade, seja no estado, seja no país, no mundo, ou em qualquer área que for. Essas pessoas se destacaram, essas pessoas ganharam coisas importantes, conquistaram coisas importantes, mas na hora que pegam a medalha, elas não glorificam a Deus. Na hora que passa no concurso, na hora que passa na prova, elas não glorificam a Deus. É porque eu estudei. Irmãos, as pessoas só recebem aquilo que é dado do céu. Se não for dado do céu, e aqui está uma coisa importante, se não for dado do céu, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, você pode andar só com um milionário, e você será um pobre coitado. Se não for dado do céu, você pode só andar com gente cheio de saúde, e você terá uma saúde desgraçada. Se não for dado do céu, você pode andar só com casais felizes, e o seu casamento será uma vergonha. Se não for dado do céu, você pode andar com pessoas que têm filhos obedientes, saudáveis, felizes, e os seus filhos serão extremamente problemáticos. Cada pessoa só recebe aquilo que é dado do céu. E quando não é dado do céu, não adianta você levantar às 5 horas da manhã. Salmo 127. Não adianta levantar cedo e dormir tarde, se Deus não edificar a casa. Não adianta treinar 15 horas por dia, se o Senhor não quiser fazer de você um atleta de excelência. Isso é muito importante. E se caso você perceber, e aqui presta atenção, se caso você perceber que você está sendo abençoado em alguma área, por mais sutil que seja, talvez uma coisa que aos olhos da sociedade nem é grande, mas aos seus olhos aquilo é importante, glorifica a Deus e diz: Senhor, obrigado, obrigado pela saúde que o Senhor tem dado, obrigado por essa conquista, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque naquela reunião eu consegui me posicionar de uma maneira muito boa, eu não falei nada indevido, eu não falei nada desnecessário. Estou numa luta aqui, irmãos. Satanás está furioso aqui. Eu não falei nada indevido, eu não falei nada desnecessário, eu consegui me expressar de um modo excelente na reunião.
Então, glorifica a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Agora, irmãos, presta atenção. Não basta abrir mão de todo tipo de ídolo. É preciso que descansemos e confiemos em Deus. Não basta só você não adorar ídolo. Não basta só você não, eu não adoro ídolo nenhum, eu não sou uma pessoa supersticiosa, eu não tenho essa coisa de ir lá para a mulher ler a minha mão, eu não tenho nada disso. Mas também não glorifica a Deus. E o que o primeiro mandamento nos ensina é que nós devemos dar a glória a Deus, direcionar essa glória ao Senhor. Tome cuidado com todo tipo de superstição. Tem gente que ama uma superstição, tem gente que vive atrás disso. Se tem um profeta aqui, uma profeta lá, que diz que revela, que não sei o quê, a pessoa vai atrás. Se alguém diz que vê o futuro, que lê a mão, a pessoa vai atrás. É signo daqui, qual é o seu signo? É lua lá, ascendente aqui, Se a pessoa não é cristã e ela acredita nessas coisas, beleza, tem problema. Agora, se uma pessoa diz confiar em Cristo, confiar em Deus, crer nas Escrituras e acreditar nessas coisas, ela está quebrando o primeiro mandamento. É pecado, é quebra do primeiro mandamento. Você não precisa acreditar em lua, estrela, em signo, em superstição, ninguém lendo a sua mão e ir atrás de profeta daqui, profeta de lá. Você só precisa crer em Deus e confiar em Jesus. Larga de ser uma pessoa infantilizada espiritualmente. Larga de ser uma pessoa criança espiritualmente. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino, mas agora eu cresci e deixei para trás as coisas de menino. Agora o meu assunto é coisa de gente grande, o meu assunto é o Evangelho, o meu assunto é a palavra de Deus, o meu assunto não é esses ídolos pequenos, esses ídolos infantilizados, o meu assunto é Deus, o soberano Criador de todas as coisas. Então, pare de ser alguém supersticioso, infantilizado, pare de ser bobo, comece a crer em Deus. Comece a crer em Jesus. Está em dúvida, vai para o joelho, vai em oração, vai buscar a Deus. Está com dilemas internos, vai buscar a Deus. Está com problemas, vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus, não busque treinador, coach, sei lá, qualquer tipo de coisa. Procure o Senhor. Procure o Senhor. E o nosso objetivo, irmãos, nessa série de mensagens, é fazer você ter uma perspectiva diferente do que a sociedade brasileira hoje está tendo, que está uma vergonha. Você abre o Instagram, é uma vergonha, e você vê páginas evangélicas, cristãs, eles não dão nada do Evangelho, o que eles dão é só autoajuda. Eles não ensinam ninguém a confiar em Deus, eles só ensinam a confiar em algum tipo de idolatria. Tome cuidado com todo tipo de superstição, para que a nossa alma não seja levada de um lado para o outro. Tem gente que a alma é assim, parece uma folha seca, o vento sopra, vai para lá, o vento sopra, vem para cá. Hoje eu confio em Deus, amanhã eu não confio mais. Hoje eu já estou confiando numa outra coisa aí que eu descobri, que está na moda agora. Agora eu já não confio mais também. Agora eu paguei R$3.000 num curso aí que falou que eu vou ser um homem de sucesso. E vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, como uma criança. Lute contra a superstição e a idolatria. Peça para Deus te dar força, sabedoria, para você lutar contra a superstição e a idolatria. Parece que não, mas nós somos tendenciosos a isso. Nós somos, irmãos. Como nós somos.
Não confia em outros deuses, confie no Deus verdadeiro. Nesse Deus verdadeiro que você pode ter certeza que você não estará mal acompanhado. Você não estará mal acompanhado. Confie nesse Deus. Primeiro mandamento. Deus está dizendo, Ele não está dizendo porque Ele é um Deus chato. Ele não está dizendo porque Ele é um Deus ranzinza. Ele está dizendo justamente para você não se frustrar, para você não quebrar a cara. Ele está dizendo justamente porque esse é o único caminho coerente para nós. E Ele diz: não terás outros deuses além de mim. Você pode dizer isso? Vamos dizer o primeiro mandamento então? Você lembra aí, decorou? Não terás outros deuses além de mim. Se você ainda não conhecia esse mandamento, agora você conhece. Talvez alguns aqui que já conheciam, mas talvez você não, ou então você se esqueceu disso. Eu quero te levar a confiar na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses além de mim. Vamos fazer uma oração de agradecimento a esse único Deus. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.